Oi, gente, muito bom dia. Está começando mais um Pelicano Deserto. Fazer uma apresentação aqui aos poucos, porque é muito grande. Então, vamos fazer as análises sobre as horas significativas, combinando com os biorritmos e fazendo a sua interpretação cada uma. Sempre levando em conta a intuição, né? Porque é assim, você se harmoniza todo dia de manhã, né? Então, você faz uma leitura sobre aquele horário significativo e o que está sendo colocado, os pontos a serem feitos e aos que não devem ser feitos. E você faz aquela leitura, você faz a sua meditação e você tem o seu planejamento do dia. Através daquilo que for benéfico a você, você vai utilizar. Olhando sempre o aspecto do seu biorritmo, se ele está positivo ou negativo, porque existe aquela situação de favorecimento em percentuais, quando você, né, está mais apto e menos apto a fazer a tarefa ou a decisão que tem que tomar. Vale lembrar que a gente sabe que o nosso equilíbrio psíquico ele varia muito, né, de acordo com o que passa, né, as fases da lua crescente, lua minguante, lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova. Então, a gente está na lua crescente. A lua crescente sabe que é ótimo para fazer trabalhos espirituais, para fazer meditação. A cheia, também, mesma coisa. E experimentos aqueles que vocês já têm prática para fazer e se utilizam em benefício a você e aos seus que estão ao seu redor. Então, para utilizar esse sistema elaborado pelo Gaspar Lewis, sobre a pesquisa que ele fez no tratado Surya Siddhanta, né, o tratado de astronomia hindu, é para que você utilize ele como uma ferramenta, não para que você siga ele, mas uma ferramenta de saber em percentuais de como está o seu dia, no caso, as suas tarefas, que você tem que tomar decisões, e o biorritmo ele vem auxiliar justamente isso, né? O seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio intelectual, o seu equilíbrio físico. Essa combinação. Vale lembrar que são técnicas utilizadas há muito tempo e também trabalhos que foram feitos através de pesquisadores em universidade e a comprovação desses biorritmos, tá? Então vamos lá, porque eu vou fazer esse Pelicano Deserto agora, vamos dizer assim, essa nova temporada. Eu vou tentar fazer vídeos curtos, né, que a gente troca essa ideia, a gente pega o horário que está sendo, estamos de acordo, né? Por exemplo, está agora 9 horas e 26 minutos, dia 22 de fevereiro de 2024. Então, esse horário, vamos dar uma olhada. O que tem na agenda, o que a gente tem nesse horário para fazer. Não, isso na sua tarefa, né? E como está o biorritmo e o que a hora significativa tem por orientação, né, para ser feito. Você vai ler, você vai meditar sobre o que leu, certo? E deixar a sua intuição decidir, porque você tem o seu planejamento. É isso. E aí você vai verificar com relação à sua vantagem em termos em percentuais com relação a como você está no momento. Por exemplo, a gente está hoje, agora nesse horário, né, no período G. E o período G é um período que ele tem um planeta que é Marte, que é um planeta de decisão, de tomar iniciativa, de entusiasmo e de guerra. E o planeta do dia, né, que é o regente, é Júpiter, que é também de guerra, que a gente tem aí na simbologia grega, Zeus como personificação. Então, a gente tem aí dois aspectos, sem contar quando você trata desses planetas místicos relacionados à Cabala, que aí você vai ter ainda mais um diferencial para poder tomar a decisão.
e sabendo que seu biorritmo está positivo ou negativo. É uma, é uma prática realmente milenar de tomada de decisões que foi implementada há muitos séculos passados. Então, está sendo hoje difundida porque hoje temos ferramentas para poder fazer com que elas cheguem a outros e desperte para poder você trabalhar. Vamos ver o que está dizendo o horário de março, o período G, por exemplo. Ó, o período G, pelo livro, né, ele diz o seguinte: este é um período especialmente produtivo para dominar os assuntos que requerem considerável agressividade e energia, além de resistência e persistência. É excelente para lidar com assuntos que exigem um dispêndio de mais energia física que mental e requerem trabalho duro, então vale mais o físico. Por este motivo, todos os assuntos materiais ligados ao sentido serão felizes neste período, como também a cobrança de dinheiro, a contratação de viajantes, vendedores, agentes ou cobradores. Também é feliz para assuntos marciais, marítimos, resolução de problemas mecânicos, invenções, planos de construção, assuntos que lidem com metais e trabalhadores metalúrgicos. Também favorece o trabalho científico e as mulheres para procurar a favor dos homens em assuntos comerciais e sociais. Então, ele está aqui te dando uma direção com relação a uma determinada atividade, que você, de repente, se encaixa ou não. Eu não sou metalúrgico, então não tem nada a ver comigo. Mas eu tenho as minhas atividades comerciais. Então, vale lembrar que é comercial, é uma parte agressiva, é material, está dentro do meu, dentro do contexto. E aí, na parte negativa, não é bom, o período G não é bom. Período para assuntos de beneficência, assuntos ligados a recebimentos presentes ou favores a atividades humanitárias públicas, não estando esse período carregado de muita prudência e cautela. Ele não é um período que se prevalece da prudência e da cautela, é um período perigoso. Não serve para compra de gado, especulações com animais, não é favorável para lidarmos com nossos inimigos, para entrarmos com ações na justiça ou lidarmos com advogados e tribunais. Está vendo como é que ele coloca os pontos negativos muito bem elaborados? Se você tem hoje um trato com determinado, de mover uma ação contra alguém, esse horário não é o ideal para você procurar um advogado ou conversar comigo. É isso. Certamente seria um mau período para namoro, casamento, para busca de favores em geral. É um período negativo, em que é questionável quanto às operações cirúrgicas e o trato com as mulheres. E os períodos em que há maiores condições de ocorrência de acidentes. Por isso, devemos cuidar para estarmos afastados de locais perigosos e de armas, materiais explosivos e outras coisas capazes de afetar perigosamente o corpo físico. Nas doenças, as febres tendem a aumentar e subir, a temperatura do corpo é naturalmente mais elevada durante este período que em qualquer outro. Mau período para iniciar a longa viagem. Isso é coisa da temperatura. Vale lembrar que é justamente com relação ao planeta Marte, que, se você não sabe, o planeta Marte, ele que rege a parte sanguínea do nosso organismo, do nosso corpo físico. Então, tende a fazer com que o nosso temperamento se eleve nesse período. Eu vou falar aqui sobre Marte um pouquinho, também tem nessa apresentação, mas vou rápido. Os antigos temiam o planeta Marte pela cor vermelha que ele exibia quando se aproximava da Terra, em períodos regulares. Os gregos personificavam o planeta Marte por deus Ares, o deus dos infernos. Este violento e vingativo se apresentava armado de uma lança, instrumento de morte, e de uma tocha, símbolo de fogo destruidor. Então, esse período ele é um período que tem uma energia muito poderosa. Então, você precisa estar ciente e consciente de seus biorritmos, se estão de acordo com as suas tarefas. Se você vai estar tratando comercial com algum cliente ou alguma relação de negociação, você sabe disso, concorrentes, e são aquilo que a gente tende a ter mais conflito. Então, vale lembrar do equilíbrio nessas horas, porque a ética e
é fundamental para que você não perca a sua razão por causa do período, porque é o sangue quente nessas horas. De modo geral, pode dizer em todos os mitos em que dominam a guerra, a violência, a oposição vida-morte, o fogo e a destruição por causa da obsessão da paixão, e deve-se ver a presença alegórica de Marte. Na árvore cabalística, Marte corresponde a Sefirah Geburah, é a coluna da severidade, é a que está lá no topo, lá na severidade. O nome hebraico significa força. O anjo associado a Marte é Samael, que significa em hebraico veneno de Deus. Segundo a tradição judaico-cristã, este anjo era o guia espiritual de Esaú, filho de Isaac e Rebeca. Quando você tem na parte não só no Talmud, mas na Bíblia também, sobre Moisés com relação à saída do Egito, e Moisés, quando ele passa, né, a Esaú, a que dê continuidade, né, ao povo hebreu, para levar ele à terra prometida, terra de leite e mel, ele passa para Esaú alguns segredos com relação aos comandos e a comunicação com Deus. E Samael, esse anjo, ele está junto com Esaú agora. Vai lembrar quando ele chega à cidade de Jericó, eles rodam a cidade durante 7 dias para poder depois tomar a cidade. Isso está escrito em vários locais. E ele se utiliza desse anjo, que é um anjo dessa Sefirah. Isso naquele período lá atrás. E hoje também vale para aqueles que tomam decisões, né, em termos mais significativos com relação à população, ao seu povo, enfim, é isso. No corpo do homem, Marte governa o sangue. No corpo do homem, Marte governa o sangue, os músculos, a energia vital, a todas as funções ligadas aos movimentos, que fazemos voluntariamente. Todos os movimentos. Tu vê como a influência do planeta na hora significativa tem uma funcionalidade. E para esse horário, você tem que se utilizar de prece e meditação, né, quando você começa o dia, e algumas civilizações, né, e algumas técnicas se utilizam de mantras e sons vocálicos. Na nossa, a gente utiliza o som vocálico, que para esse período, por exemplo, o som vocálico de hoje, né, o regente é Júpiter, o som vocálico de hoje, quinta-feira, não, Zoe amanhã, deixa eu verificar, poder não. Tá na tabelinha, tem na tabelinha aí. Eu vou passar, peraí. Som vocálico do dia. É o EN. É um som vocálico em que ele auxilia na hora. Depois que você aprende sobre todas essas atividades do período, da hora significativa, você vai verificar. Você já tem ele em mente, já sabe como lidar com ele, né? Já sabe quais são as coisas que acontecem de positivo e de negativo nas determinadas atividades. Você vai, sobre a sua atividade, você vai meditar com relação a isso e vai olhar, né, como está o seu biorritmo. Vamos dar uma olhada no biorritmo? Então, aqui, hoje, vamos atualizar o horário aqui.
Vamos autorizar o horário. Agora, 9 horas e 32 minutos, né, do dia 22 de fevereiro de 2024. Então, quinta-feira, está aqui, período G, certo? E como está o biorritmo? O biorritmo físico está bom, está positivo. O emocional está bom, está positivo. O intelectual entrou agora no primeiro dia crítico, mas vale lembrar que são dois biorritmos positivos. Então, em termos de percentuais, para você tomar as suas decisões, você está com mais de 80% para que você tome suas decisões, né, de acordo com aquelas atividades que são, né, tratadas, se encaixa alguma com você. E aí você tem isso já, né, vamos dizer, em prática há bastante tempo. Isso leva tempo, isso não é simples. Você tem um tempo, né, de se aprimorar com cada período desse, que atividade é relacionada. E vale lembrar que depois de um período que você, né, fixou bem, já sabe como lidar com ele, você vai se utilizar dos biorritmos, sabendo que você tem as fases da Lua, e, né, na mudança da fase da Lua, você tem, sabendo que você, cada período do ano, você tem os equinócios, né? Agora, dia 21 de março, tem a mudança do equinócio da primavera, né? Vamos dizer assim, no hemisfério sul, e aqui o de outono no hemisfério norte. E você sabe que tem uma modificação, tem uma energia que modifica. O tempo muda, né? A temperatura cai, isso tudo mexe com o nosso organismo. E mexe, né, tanto com o nosso organismo e com nossas atividades. E se você não está atento a isso, geralmente é o que causa mais destruição mais antecipada do seu organismo, né? A vida se encurta, vamos dizer assim, porque você não está conectado realmente ao que o cosmo envia para você. Então é isso, né? Você tem que estar conectado. Por exemplo, nessa situação de cirurgia, por exemplo, esse período é um período negativo, mas se é uma emergência, tem que ser feito, claro, evidente. Então você tem que sair e fazer uma... Mas por que está acontecendo nesse horário, nessa situação? Porque você não teve um cuidado, né, com o seu bem-estar durante muito tempo. Agora, quando você tem que tratar com uma cirurgia, você tem um planejamento antes, porque apareceu aquele determinada doença, né? Isso aconteceu, e você tem como marcar junto com o seu médico, ou de repente ela dissolver, de repente, porque você está se cuidando e você está fazendo, né, o seu trabalho de acordo com o seu corpo. E vale lembrar que quando você sempre for planejar tratamento cirúrgico, né, que você tenha uma antecipação de alguma coisa, período D. É o único, é o período D, que já está comprovado isso com estudos, né, de especialistas, que como Marte é o que rege o sangue, né, que faz a agitação do sangue, ele ameniza, ele está justamente colocando, né, o seu corpo mais relaxado possível para que não aconteça nenhum dano no corpo. É uma influência? É uma influência. Uma influência dos 7 planetas, né, vamos dizer assim. Nesse período, a gente tem a Lua, né, que é o planeta que regente da segunda-feira, ele representa a segunda-feira, que auxilia você. É isso. As vibrações com relação ao período, né? Tá aqui, ó, quinta-feira, não, quinta-feira. Quinta-feira tá aqui, e aí você tem os sons vocais. Tá vendo aqui, ó, o EN. A gente começa geralmente nas primeiras horas do dia, quando o sol começa a aparecer. Aí você já começa a tratar desse assunto. Aí você tem um som vocálico, se você
tem uma outra filosofia, ou se você tem na sua religião uma prece com a sua do seu dia a dia, enfim, é o que você tem que se faz com que você se harmonize e se conecte com a, as esferas cósmicas ou o seu guia espiritual, enfim, aquilo que você denomina, aquilo que você se sente bem, aquilo que te deixa harmonizado. A situação é você estar harmonizado, equilibrado e relaxado, para que na hora que a intuição, né, te coloque, né, para poder você iniciar suas atividades, ela esteja de acordo. E o seu a vantagem que a gente coloca para a gente ter as decisões tomadas, né, com vantagens são os biorritmos, né? É simples. Pô, você dirige o seu veículo muito bem durante, né, o dia todo, mas quando bebe, você já perde muito do reflexo, você perde muito daquela capacidade. E se você não está com isso aqui, com ele positivo, ele está negativo, a probabilidade de ocorrência de acidente é muito maior. Vale lembrar que esse trabalho de biorritmo, os chineses, eles utilizam, né, para pilotos de avião. Aqui, quando eles estão com os biorritmos extremamente negativos, eles não nem manobra de aeronave eles podem fazer. É isso. Então, a gente tem muito ainda o que evoluir para poder a gente chegar a um padrão, né? Padrão que a gente chama não é de perfeição, não, mas de entendimento de como ao nosso redor existem influências que tendem a nos colocar, né, em situações críticas e em situações positivas e boas, né? É isso. Vamos passar aqui rapidinho o que eu queria mostrar. A tábua de marés. Deixa eu ver aqui rapidinho. A tábua de marés. Como é muito grande essa apresentação, eu vou fazendo esses vídeos curtos. Na tábua de marés, a gente tem aqui, ó, na tábua de marés, aquilo que a gente tem que observar nas horas significativas, a influência da Lua, né, a gente está na Lua crescente, e a pré-mar e baixa-mar, que ela, a cada 3 horas, ela modifica entre positivo e negativo. Aí o que acontece? Está vendo aqui? A gente está no horário de. Vamos atualizar. 9 horas e 47 minutos. 9 horas e 47 minutos. Os botõezinhos são bem. Aqui, ó, tá vendo como é que tá? Ó, isso aqui é a estabilidade do mar, a influência que a Lua proporciona, sem ondas. Aqui, olha só, tá vendo? Isso aqui a gente chama de movimentação. É a facilidade que o pescador tem para poder se beneficiar da pesca, né? Tanto vale também para o ser humano. Por exemplo, você tem que ter foco, você tem que ter visão e não se deixar
se desviar, né, por alguma coisa para poder você tomar suas decisões. O que acontece? Está vendo aqui a influência? Isso aqui é influência. O magnetismo está levando você para a mesma direção que todos vão. Então você tem que olhar diferente, tem que ter foco, porque senão você toma decisões como todos estão tomando, que não é bom. Que se fosse bom, não atingiria a todos de uma vez, né? Porque quando você está todo mundo indo rumando para o mesmo caminho, a tendência é quando aquilo se torna negativo, todos daquela mesma direção tomarem, né, os seus prejuízos, suas situações negativas. Aqui mostra que você tem que ter foco para não desviar a sua atenção. Na tomada de decisão, você já tem né, esse período G sabendo que é uma parte agressiva e você tem que ter certo equilíbrio e você vai lidar com aquelas tarefas que são de acordo. Na sua decisão, você sabe que tem que ter vale dos seus biorritmos positivo. Se estão negativo, é não, agora não, não obrigado, não quero agora, me desculpe, vou ver daqui para frente. Me dê um prazo aí mais ou menos de uns 30 dias para mim poder resolver essa situação. Enfim, são as decisões tomadas de acordo com aquilo que você está percebendo sobre a seu espírito, a sua vida espiritual, o seu magnetismo, a sua influência. É isso. Então, não é viável tomar decisão nenhuma. Eu, no meu biorritmo, deixa eu pegar aqui o nome deles. No trato do meu biorritmo, eu levo isso muito sério. Ainda não está pronto. Estou ainda com o intelectual, né, crítico. Então, a partir de amanhã em diante, vale lembrar que estamos no período de Marte, né? Marte é ainda muito intenso. Sem decisão, eu posso tomar até uma decisão mais tarde. Aí vai entrar o período A, que é um período que tem uma relação também com aspectos materiais, e você pode tomar decisões muito mais tranquilas. E aí depois tem o período B, que é mais relaxado, que é mais uns afazeres que você tem que procurar, vamos dizer assim, são tarefas que você se utilize de benefício para você em termos de alegria, satisfação e trato, né, daquilo que você chama de um ambiente saudável, né, um feng shui, aquelas coisas que você vai tratar que vai levar você para aquele período com harmonia e a receber, né, os benefícios daquele horário que o planeta está oferecendo. É isso. Então, eu vou pegar aqui, só para a gente poder ter uma ideia. Só para a gente ter uma ideia de como é que as coisas estão relacionadas e a gente não percebe. Então vamos lá, aqui ó, período G, né? Marte, Geburá, tá aqui, a Sefirá já foi lido, já falei para vocês, está aqui, ó. É a coluna da severidade. Então, as decisões a serem tomadas são tudo mais enérgicas, são mais parte física. Eu prefiro deixar que esse período eu não tome decisões. Eu já me identifico comigo, né, às vezes, né, numa determinada situação de que você tem que impor
pontos de vista e colocar qualidade naquilo que você oferece com relação àquilo que o outro oferece para determinada pessoa, há um certo conflito. Então, eu prefiro deixar que outros se beneficiem do que eu, particularmente, queira debater. Como você dá passagem, né? Ah, dou passagem aqui nesse horário. E aí eu dou preferência no B, que também tem relações materiais e é muito mais sociável do que o período G. É isso. Tá vendo aqui? Aqui. E para você tratar justamente dos períodos de hora significativo com a cabala, é muito mais difícil. Não vai pensando que é coisa fácil, não, porque não é. É difícil e tem que ter muito equilíbrio. Aqui, aqui tá vendo, ó? É o Surya Siddhanta, que é o tratado hindu, né? Os dias da semana lá são contados diferentes dos dias da semana comum nós, né? O primeiro dia lá é sábado, mas vale lembrar que o planeta Saturno é o regente de sábado para a gente aqui, como é para eles lá. A quinta-feira é Júpiter, sendo que para a gente aqui a quinta-feira é Júpiter, mas para nós aqui a semana, o segundo dia é a segunda-feira, que o regente é Lua. Então, diversas variações. Por isso que os sumérios, quando trabalhavam com as energias, né, dos planetas que a cabala que eles utilizavam, ela tinha um domínio muito maior. O, o código Hammurabi que eles utilizavam, até hoje é utilizado por muita gente. É um código muito rígido e severo para poder se manter mesmo em equilíbrio, não perder o foco. Aí aqui tem, tá vendo, as notas musicais, né, fundamentais para cada período. É como se você tivesse numa elipse e você tivesse que fazer uma partitura, né, uma música para a sua vida. Aliás, pelo que a gente sabe que o som é a maior das potências, a gente é vamos dizer assim, uma materialização de uma nota musical muito, ou uma composição musical do universo, né? Deixa eu ver aqui, o que eu quero ver é a parte da Lua. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa aqui é a passagem do crítico, dos dias críticos, né? E as precauções mínimas. O meu, aqui, vamos dizer, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o físico, ele já passou para positivo. Aqui é o emocional, também já passou para positivo. O intelectual, ele está aqui, ó, nesse dia aqui, nessa passagem, que a gente chama de dias críticos. É onde você ainda tem ainda um pouco de decisões a serem tomadas. Aliás, como é parte do intelecto, ainda, vamos dizer assim, não está com clareza para você, de repente, entender, né? Pegar aí uma leitura de, sei lá, 50, 60 páginas para poder fazer um resumo, ainda você ainda não tem uma clareza. Você já leu, tem que ler novamente, você lê novamente, e depois você vai ter a clareza suficiente até para poder você saber onde está o texto que você precisa, porque vem naturalmente depois, né, com a intuição, né, aquilo que você leu, que você está precisando. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo rápido. Quando começamos com o advento da
das energias renováveis, com foco na solar, e aí não tinha legislação, foi elaborada uma resolução normativa, 482. Então, aquela resolução normativa, lá em 2012, ela regia todo o mercado. E essa resolução eu tive que ler ela pelo menos umas 2 ou 3 vezes e saber e entender o que era realmente que estava ali vinculado ao que estava sendo planejado para o futuro. E eu identifiquei. Identifiquei tanto que eu fui um pouco antecipado, né? Comecei a redigir alguns projetos de lei, né? E tentar levar junto aos nossos representantes do Legislativo aqui em São Gonçalo, e no final das contas eles, tá bom, a gente vai poder até apreciar, mas você tem que arrumar 5.000 assinaturas. Eu fui, né, peguei lá a documentação para poder, enfim, era o que estava claro na minha mente e o que deveria ser feito, o que não teve como ser feito. Eu elaborei o projeto, está tudo guardadinho, tudo direitinho, enfim, mas ainda existiam muitas etapas. Eu estava, vamos dizer assim, tendo uma visão muito antecipada da coisa, do que era, o que estava sendo direcionado. Uma resolução e tal, e aí modificando o mercado entre geração distribuída e geração descentralizada, só estava acontecendo para quem possuía grandes vantagens financeiras, enfim, e o país é um país, né, com um grande potencial, né, de produção de energia solar. Então eu saí na frente, né, mas aí o que acontece? É sempre aquilo, né, você tem a antecipação, tem tudo, mas não tem aquela força e o entendimento daquele de dizer para você e te apoiar. Então você tem as suas limitações. E vale lembrar que num período G você nunca pode estar debatendo com um determinado legislativo ou representante, porque ele de repente não tem ainda essa visão daquilo que você já está antecipado. Eu tive que relaxar. Isso é uma comprovação prática, eu tenho como comprovar tudo isso. E eu fiquei de 2012 até 2017 debatendo com eles, debatendo não, né? Levando o conhecimento deles e mostrando, né, como deveria a gente estar inserindo dentro do nosso município para que a gente se resguardasse e não perdesse a vantagem que se oferecia ao mercado, né, para dentro do município. Por quê? Assim, você não está entendendo o que está acontecendo no mercado e ele está indo para uma direção de beneficência de valores, né, monetários e enriquecimento da cidade, outros virão e farão no seu lugar e aí você deixou de aproveitar. É isso. Mas depois eu falo melhor sobre essa situação, porque é uma situação muito delicada, a gente precisa ter muito equilíbrio, né, para esse trato dessas coisas aí. Aqui é isso que eu queria mostrar, né? A gente mostrou lá a tábua de marés, né? E aqui a gente vê que ele estava aqui, o ponto, né? O ponto estava aqui 9 horas da manhã, e aqui tem uma flutuação de uma quantidade de peixinhos indo naquela direção. Aqui, ó, tá bem aqui, negativo. Você vai fazer o que nessa direção? Nada. Você tem que se resguardar, procurar saber o que você vai ter que fazer realmente, pesquisar, fazer a sua atividade com planejamento e colocar ele em prática aqui. Depois que passou aqui tudo. E aí você já saiu do período G, que é Marte, entrou no período A, que é positivo. Gente, eu vou encerrar porque fica muito grande. Eu vou estar agora colocando à disposição, de acordo com como eu utilizo. Eu planejei, tá, desde 2012, o que eu queria de fato, e vai acontecer só agora, né, depois de 15 anos, mas é assim mesmo, você tem que aprender a lidar com longo prazo. Para negócio com energia é longo prazo. Para você ter uma ideia, uma usina, ela negocia a energia dela, né, para 5 anos,
e ela tem que produzir aquela energia durante esses 5 anos. Então, é tudo mais a longo prazo, quando você tem esse método, né, quando você utiliza, do que essa coisa do imediatismo. Isso para parte de energia, mas para outras coisas você utiliza com mais praticidade, tá bom? Temos aí uma ótima quinta-feira, muito obrigado. Estou encerrando aqui mais um programa Pericão no Deserto. Saúde e paz para todos.